E aí, Gustavo, tudo bem? Pessoal, vamos entrando. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Vou botando aqui, vamos chegando. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Peguem papel e caneta. Estamos ao vivo, gente. Vamos chegando. Logo, logo nós chamamos nossa convidada. Estou aqui enviando essa live para mais pessoas. Você que está acabando de chegar aqui, ó, vamos falar sobre como se livrar da preguiça e evitar a procrastinação. Nossa convidada já está aqui com a gente. Eu vou dar mais alguns minutinhos para chamá-la. Você que está entrando agora, ó, aperta esse aviãozinho aqui, ó, mande para mais 10 pessoas. Oi, Ju. Sabrina já está na área. Gente, eu vou contar um segredo aqui para vocês da Sabrina, tá? Ela tá um pouquinho nervosa, então eu quero que vocês mandem muita energia positiva para ela. A Sabrina é uma pessoa muito divertida, simpática, vocês vão amá-la. E nós vamos bater um papo muito gostoso aqui sobre como evitar, se livrar da preguiça e evitar a procrastinação. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, onde tá cada vez mais fácil deixar a preguiça dominar, né? Então vamos lá, quem estiver chegando, Cris, tudo bem? Vamos mandando aqui, ó, aviãozinho aqui embaixo para mais 10 pessoas. Vamos chamar a galera para esse papo bem gostoso e descontraído. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu chamar a nossa convidada. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vou chamar ela para ela já se... Tá tudo bem com o som? Manda aqui um joinha se estiver tudo bem, se vocês estão ouvindo muito bem, como é que tá? Olá! Olha quem Oi, apareceu aí! deixa eu ajustar aqui a minha Sabrina, minha pessoa. querida, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo? Vamos aproveitar que a Sabrina entrou, vamos mandar uma energia muito legal para ela aqui, ó. Vocês percebam que ela caprichou no visu, né, para participar da Oh, live. E hoje, ai, gente, nós vamos falar sobre um assunto que, nossa, está aterrorizando todo mundo, que é a preguiça e a procrastinação, né? Na verdade, a procrastinação, ela está enraizada na gente, né? A gente tem que saber como se livrar dela, né? Como evitar. Sabrina, vamos dar mais preguiça e alguns procrastinação tá minutinhos. juntas, né? Isso, vamos dar mais alguns minutinhos, acho que mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Uhum. Pessoal, quem puder aqui, ó, dar um coraçãozinho para chamar mais gente, mandar aqui, ó, o aviãozinho tá aqui embaixo, mande para mais 10 pessoas, vamos chamar a galera para esse bate-papo muito gostoso aqui, eu tenho certeza que vai ser bem divertido, não é não, Sabrina? Vai. Se eu sobreviver até o final, tá bom. Gente, essa mulher tá ansiosa, a primeira live dela, ó, tá estreando com chave de ouro. Vai falar de Exatamente. um assunto super Uhum. legal, um assunto super tranquilo, não é não? Não, é verdade. É super leve. Eu acho que, na realidade, é difícil para quem tem essas questões pendentes, quem não se enxerga, quem não se analisa, né? Mas a partir do momento que você tem um foco, você vai. Exatamente. E diz a lenda que não existe gente preguiçosa, né? Não sei se você Pois é. concorda ou não. É, mas na verdade, assim, a preguiça está naquilo que você está se propondo a fazer, né? Nós vamos falar Uhum. bastante sobre isso. Ah, o pessoal tá chegando, a galera tá entrando, ó. Gente, ó, minha convidada já está aqui, Sabrina Marques. Essa mulher aqui é show de bola. Vocês, quem puder, vai, já depois dessa live, já vai lá, já segue a Sabrina. Vocês vão dar muitas risadas com os stories dela. É muito divertido, viu? E a gente se conectou aí pelo universo, né, Sabrina? E acabamos que estamos aqui, ó, fazendo a live, muito divertida. Ela está um pouquinho nervosa, mas, ó, mandando energia positiva e vibração que vai dar tudo certo. Bom, eu acho que a gente pode começar, porque a gente tem bastante coisa para falar. Então, eu vou me apresentar rapidinho, Sabrina, para quem não está aqui da sua audiência, quem não nos conhece, e na sequência eu passo a bola para você, tá bom?
Vamos lá. Então, meu nome é Jorge Filho, eu sou mentor essencialista, eu trabalho com produtividade, planejamento, eu ajudo você, eu tenho um programa que eu ajudo você a retomar o controle da sua vida. Então, você que estiver interessado, que você que gostar do papo e quiser aí dar um passo inicial depois, vai lá no perfil, no link do meu perfil, manda uma mensagem que a gente conversa. Sabrina, antes de passar a bola, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei o quanto foi difícil, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal e de verdade gratidão. Então, faça as honras, se apresente. Bom, eu sou Sabrina, eu estou morando hoje em Goiás e sou arquiteta, né? Profissionalmente eu sou arquiteta, sou empresária hoje, mas em função da pandemia estamos em casa cuidando das crianças, né? E tem um Instagram onde eu inspiro as pessoas com o meu jeitinho de ser. Então, com a minha determinação, com a minha organização, eu vou mostrando e o pessoal vai gostando e vai se identificando, né? Vai achando que é mais interessante, vai agregando na vida das pessoas. Então, tá sendo bacana essa vida de influencer, né? Que no caso, como arquiteta, ainda não tenho ainda. Então, gente, ó, eu vou confessar para vocês que a Sabrina é muito espontânea, ela leva jeito para a coisa, parece que não, mas vocês vão perceber, vocês que quiserem se divertir durante o seu dia com as dicas da Sabrina, porque de verdade ela é muito legal e tem dicas muito bacanas para você se organizar. Inclusive, eu tô para mudar para Bauru logo e umas semanas atrás ela fez uma mudança aí e deu várias dicas legais que eu tô inclusive levando para não passar apuros, né? Sabrina, então vamos lá, né? Vamos bater o nosso papo, vamos falar de preguiça. Eu queria saber de você, depois eu posso até dar meu pitaco, o porquê ou o que é a preguiça de fato, né? Por que a gente tem tanta preguiça? O que você pode me falar disso daí para a gente começar a bater esse papo? Na realidade, assim, eu acredito que não exista uma preguiça. Eu acho que a gente joga a nossa energia para o lugar errado, né? Então, assim, eu tenho muita energia para sentar no sofá e assistir um filme, mas eu não tenho energia para ir para academia. Então, eu acho que a gente direciona aquilo que a gente tem de potencial, aquilo que a gente tem de melhor, para o lugar errado, né? É uma falta de estratégia, são escolhas erradas que a gente tem na vida. Então, eu não julgo que as pessoas sejam preguiçosas. Eu só julgo que ela está na zona de conforto dela. Então, é muito mais fácil me manter na zona de conforto do que vencer uma barreira, passar por uma coisa que eu não estou acostumada. Então, eu acho que preguiça, ela anda muito ali na zona de conforto. Tá tudo bem aqui? Para que eu vou fazer aquilo? Eu vou na academia ou eu vou ficar em casa arrumando a casa? Eu vou gastar muita energia arrumando a minha casa. Mas vai ser pior na academia, né? Eu não estou acostumada a ir na academia, então eu tenho preguiça de ir na academia? Não. Eu estou na minha zona de conforto e eu vou preferir ficar em casa, gastando energia arrumando a minha casa. Mas a minha zona de conforto tá tudo certo, tá tudo dentro daquilo que, pra mim, tá tudo bem, tá adaptável no meu consciente, entendeu? Eu acho que a preguiça anda mais ou menos por questão de escolha. Então, a gente poderia dizer, então, Sabrina, que as pessoas, elas têm preguiça para determinadas coisas, né? E não que ela é preguiçosa como um todo, é isso? Isso mesmo, porque tem gente que fala assim, eu sou preguiçosa. Não, você não é preguiçosa, você só tá escolhendo o negócio errado, ou você não tem aquela prioridade. Aquilo para você, no momento, por mais que você julgue que é importante, talvez não seja tão importante assim quanto você acredita que é, né? Sim. É interessante isso, gente, a gente entender esse conceito, porque assim, eu vou até dar alguns exemplos, e a Sabrina pode complementar também, porque assim, ó, eu, por exemplo, eu tenho preguiça, né, de, por exemplo, ir numa academia. Mas, por exemplo, jogar uma partida de tênis, eu não tenho preguiça. Percebe? Então, assim, se a gente for comparar com uma atividade física, não é que eu tenho preguiça de fazer atividade física, eu tenho preguiça de ir na academia. Porque durante muito tempo eu fiz muita academia. Então, assim, hoje eu não, sabe, eu não me identifico com isso. Agora, sei lá, jogar uma bola, nadar, ir pro tênis, maitar, essas coisas, eu não tenho preguiça para fazer isso. Então, a gente tem que começar a entender, e aí a Sabrina pode até complementar, do que a gente tem preguiça, tentar entender o porquê, né? Se a gente pode substituir, às vezes, o fato, né, de uma atividade que a gente tem preguiça por outra, enfim. O que você acha que a gente pode
usar como estratégia, Sabrina, para esse tipo de coisa? Tá. Na realidade, eu acho que assim, a gente pode partir do princípio de eu quero. Eu quero alguma coisa, eu quero ir na academia. Por que eu quero ir na academia? Né? Às vezes, eu estou indo na academia porque alguém falou que eu preciso, alguém disse que eu tô gordinha, ou a sociedade me impôs aquilo. E será que eu quero? Então, eu vou Sim, partir desse princípio. Não adianta eu querer fazer alguma coisa, sendo que, no fundo, aquilo não é minha proposta, aquilo eu não estou afim. Então, não vai adiantar. Então, nesse caso, ok, troque aquilo que você tem que fazer. Então, não vou na academia, mas vou fazer alguma outra coisa que me dá mais prazer. Mas acho que a gente tem que partir do princípio de querer. A gente faz as coisas na vida por prazer. Eu vou fazer uma academia porque aquilo vai me dar um retorno muito grande, vou ter um corpo bacana. Ou a gente faz porque hoje, cara, o corpo que eu tô já não tá mais aqui, não tá ok. Então, a gente sim, tem escolhas por prazer ou por dor. Então, seria interessante que a gente parasse, se autoanalisasse, por que que eu preciso fazer isso? Por que que isso é escolha na minha vida? Por que que eu tenho que seguir esse caminho? A partir do momento que eu entender, que eu tiver esse exato porquê, talvez essa preguiça não faça mais sentido. Talvez, se aquilo for realmente importante para você, você não vai ter preguiça de fazer aquilo. Então, não, eu acho que não existe tanto uma troca. Eu vou fazer isso uhum, ou vou fazer aquilo? Não, peraí, se eu quero isso, vamos me analisar? Vamos estudar? Então, sim. eu acho que vai mais para esse lado. E aí é legal que isso aí tem muito a ver com essencialismo quando a gente fala, por exemplo, de clareza, né? Então é ter clareza daquilo que a gente quer. Então você está me dizendo que é entender o porquê, a clareza de eu ter preguiça de fazer aquilo, né? Ou ter clareza de qual motivo que eu deveria estar fazendo aquilo, mesmo se eu tenho preguiça, para poder superar isso, não é Sim, mesmo? E aqui eu lembro que teve uma pergunta aqui, eu vou até ver se eu consigo puxar ela aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso. Ó. Qual a melhor ferramenta para vencer a preguiça? tá. Que você acha que seria a ferramenta? Se é que existe uma ferramenta, né? Ou sei lá, um esquema, alguma coisa assim que faça a gente utilizar ela e vencer essa preguiça. Tá. Na realidade, essa pergunta foi do Stories, né? Que Sim. você lançou e teve essa pergunta. Eu acho que, assim, a minha estratégia pode ser diferente da sua estratégia, porque nós temos porquês diferentes. Porquês vencer essa preguiça de maneiras diferentes, né? Mas como as pessoas gostam de taxar essas coisas, dicasinhas, número 1, número 2, número 3, a gente acabou elencando essas Fórmulas, né? estratégias. Oi? Qual que é a fórmula, né? Isso, como as pessoas gostam de fórmulas, vamos às estratégias, né? Eu acho interessante o seguinte: quando a gente tem um passo muito grande, uma meta muito grande para a gente fazer, e a gente olha aquilo tudo, e a gente fala assim: nossa, eu não vou fazer isso não. Hoje eu não vou fazer, porque, nossa, está tão longe de eu chegar perto disso aí, que assim, não, deixa, de manhã eu faço. Então, Sim. a gente tem essa preguicinha porque o negócio é muito grande. Então, eu acho que uma das primeiras estratégias é a gente dividir esse trabalho em menores partes. Então, suponhamos que a gente pegou o exemplo da academia, né? Sim. Eu preciso ir na academia, eu preciso emagrecer 20 quilos, mas eu não preciso emagrecer esses 20 quilos hoje. Então, eu vou emagrecer 1 quilo, tipo, a cada 2 semanas. Então, a minha academia pode ser um pouquinho menor, eu não preciso gastar tudo aquilo de energia. Então, se a gente diminuir as nossas estratégias, as nossas metas em pequenas partes, talvez a gente olhe de maneira diferente para tudo isso e a gente tenha menos preguiça, mais chances de desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido, Legal. né? Isso é bem bacana também, né? Porque assim, eu costumo dizer para os meus mentorados que assim, a gente não precisa enxergar o fim. Então, se a gente foca muito no fim, por exemplo, nos 20 quilos, que é o que você está dizendo, Uhum. a gente não vai conseguir, a gente fica ansioso, porque a gente se foca no futuro. Então, é muito complicado. Então, o que eu costumo fazer um paralelo? Eu falo assim, imagina que você está no carro e você está indo, sei lá, daqui para Amazonas ou para, sei lá, para o Nordeste de carro. E você não precisa ver a chegada lá, você precisa ver o quê? Os próximos 20 metros, que é o que o seu farol do carro, por exemplo, ilumina.
Depois Sim. que chegar aos próximos 20 metros, você vai ver o quê? Os outros os 20. E assim você vai seguindo. E aí quando você vê, você está passando, sei lá, por Minas, Bahia, enfim, você está chegando. Então, essa dica que você disse é muito legal justamente por conta disso. Porque, assim, além da gente dividir em pequenas etapas e o nosso cérebro ficar um pouco mais confortável com aquilo, a gente pode adicionar uma outra coisa que é uma comemoração com relação a isso. Que nem você falou, Sim. pô, 20 quilos. Se eu perder 1 quilo a cada 2 semanas, eu não posso comemorar? Como é que eu vou me sentir com aquilo? Né? Uhum. Então a gente começa a focar em pequenos avanços e que é que eu sempre falo, né? E acredito que você acredita muito nisso, né? Que é Sim. comemorar as pequenas vitórias, né? Sim. E a gente vai passo por passo olhando as coisas que a gente está conquistando. Perfeito, né? E Aí celebra. A Dé tá falando justamente isso. A ansiedade atrapalha e a gente procrastina. Se não é tudo, Uhum. não faço nada. A Dé costuma dizer 8 ou muito isso também. 80. Entre o 0 e o 80, entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades, né? Então a gente não pode ficar muito focado, né? Sempre no fim. E quando a Sim. gente percebe, não sei se você concorda comigo, eu vi uma frase uma vez no livro, eu esqueço sempre a referência, eu preciso procurar, que é assim, o impossível é feito de pequenos pedaços possíveis, né? Então, quando a gente Legal. foca em alguma coisa, a gente fica imaginando, caramba, meu, é impossível isso. Difícil. E aí eu Uhum. convido você que está aqui nos escutando, acompanhando a Sabrina e tudo mais, a voltar para o seu passado e imaginar alguma coisa que para você um dia pareceu impossível e que chegou. Pois é. Quantos de vocês têm uma Dificuldade. experiência parecida? Escreve aqui embaixo. Quem já imaginou que alguma coisa na sua vida era impossível e você chegou lá e alcançou? Uhum. Eu. Não é? É verdade. A gente tem passos, Então. só que se a gente for imaginar o tamanho do gigante da coisa, a gente não sai do lugar, a gente fica assustado. Não faz mesmo, e deixa para depois, né? Passa para depois. Outra coisa que é bem legal, Jorge, é a gente Diga. criar estratégias. Criar estratégias para a gente não ter preguiça naquela hora. Então, voltando no exemplo da academia, do exercício, de uma vida mais saudável, né? Sim, Se eu tenho preguiça de é fazer isso uma aí. janta de noite, entendeu? Porque vai demorar demais e eu preciso comer coisas saudáveis, por que na hora de eu fazer uma compra no supermercado, eu já não compro só os produtos saudáveis? Por que eu já não compro uma salada que já é lavada? Porque aí na hora que eu precisar comer de noite, naquela hora que eu tô com preguiça, eu já tenho uma coisa mais fácil e saudável que vai me ajudar. Então, a gente tem que bolar. Eu acho que é ter um plano. Precisa que a gente pare e pense: o que eu vou fazer? Quais são as minhas estratégias? E se ficar difícil, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente já pensar em coisas que antecedem isso daí e a hora da dificuldade eu ter aquilo para poder me auxiliar. Preparar uma roupa num dia antes de ir na academia, sabe? Colocar o celular longe, então Exato. você é obrigado a levantar para poder desligar esse celular. Então, são estratégias que vão te obrigar a, poxa, a fazer aquilo que você precisa fazer, entendeu? Sim. Isso é bem bacana você falar isso. O Jerônimo Temer fala uma frase, se eu não me engano, que é assim: ele fala assim, tornar o fácil difícil e o difícil mais fácil. Ou seja, é tão fácil você abrir um pacote de bolacha, por exemplo, no exemplo que a gente está usando, né, de emagrecer, e tá ali, tá fácil comprar, o miojo tá ali, é fácil e tudo mais, né? Então, tornar essas coisas difíceis e tornar o difícil, que é, por exemplo, já ter uma salada pronta, né? Fazer um planejamento, ter os alimentos saudáveis, já cortados, já preparados, sei lá, fazer aquele, deixar congelado, uma coisa mais fácil e tudo mais, né? Mais fácil, ou seja, precisa de planejamento. Então, para tudo na vida, às vezes o pessoal, não sei, eu falo bastante de planejamento, você também fala, às vezes fica parecendo que é discurso, né, de coach, discurso de mentor, enfim, mas é porque realmente dá resultado. Ou seja, se você Uhum. planejar a sua semana, planejar suas compras, planejar como eu vou fazer para sair da preguiça, né? Como eu vou fazer para tornar aquilo que eu tenho tanta preguiça de fazer mais fácil, enfim. Né? Sei lá, a gente também pode falar pô, se eu conseguir comer eu tenho, na minha mentoria, eu uso o placar da disciplina, né? Que é assim, a gente bolar, por exemplo, vou para academia 3 vezes por semana, é um exemplo que a gente está usando. E toda vez que eu conseguir, eu pinto aquilo ali de verde, e quando eu não conseguir, eu pinto ali de vermelho. E ficar na minha frente aquilo ali para me dar a sensação de que eu estou progredindo. E aí, por Uhum. exemplo, toda vez que eu conseguir na semana pintar tudo de verde,
eu vou lá e me dou um bônus, não sei. Eu vou comer Ótimo, alguma coisa recompensa. diferente, eu vou no cinema, enfim. Isso é uma estratégia muito legal também, que tem a ver com a disciplina, né? Porque, E assim, ajuda. a, É, dife- a diferença da preguiça é a disciplina, né? Então, assim, se a gente começar a se tornar mais disciplinado, e que é como uma musculatura, né? A gente tem que exercitar, que é o que você estava treino. falando, Uhum. fica mais tranquilo, eu acredito, né? Sim, e é que isso de observar, né? Eu não sabia dessa estratégia sua. Inclusive, eu tenho um planner semanal na minha bio, que é gratuito. Então, e nesse Legal. planner eu fiz um esqueminha desse. Um lugar, um espacinho onde você coloca as suas Ah, show de atividades da bola. semana. E aí você vai preenchendo aquilo que você fez. Na segunda você fez, na terça você fez, na quarta você fez. E você vai vendo o tanto que você progrediu ou o tanto que você está avacalhando, né? Então, eu acho que o controle Legal. dessa sua agenda, o controle das coisas que você faz, realmente é muito importante para vencer e ter um melhor desenvolvimento das metas, né? Principalmente com aquilo que você falou, que de verdade, né? O ser humano, tudo que ele faz é por duas razões. É pelo amor ou pela dor, né? A gente fala sobre muito isso. Você compra por uma necessidade, né? Por uma vontade, um amor, ou por uma dor. Então, assim, a gente sempre está relacionado a isso. Então, o fato da gente, por exemplo, fazer esse avanço, né? O nosso cérebro começa a falar, putz, né? A química do nosso corpo começa a dizer, poxa vida, ó, tô conquistando. Isso aí vai quimicamente no nosso corpo, vai nos motivando, vai nos energizando para avançar, né? E, por Sim, exemplo, aí ele fala assim, 20 quilos, pô, 20 quilos daqui 3 meses. Você fala, caramba, meu, tá muito longe. Eu não vou. Aí você já começa. Eu não vou, 20 quilos. Aí passa uma semana, você perdeu 500 gramas, você fala, não vou chegar, não vou chegar, não quero mais. Chega disso. E assim, né, vai ficando mais difícil, realmente. e é engraçado que quando a gente olha, se a gente tiver um pouco de paciência de manter na linha, de eliminar um pouco essa preguiça, os resultados, eu julgo muito assim, o resultado torna combustível pra gente. Porque as recompensas que a gente Exato. vai tendo no longo do caminho, cara, você olha e você fala, putz, eu vou continuar. Eu vou continuar porque tá muito legal isso Sim. daqui, tá me dando resultado. Então você tem mais combustível, você tem mais vontade de ficar. Então é importante a gente olhar para as coisas de modo diferente. Eu acho que olhar assim, tá muito difícil, tá muito difícil, tá muito difícil. Ok, e o que você já conseguiu? Né? O passinho que você deu, o que você já conseguiu? Porque você não precisa dar um passo gigante. Dá um passinho aqui hoje, dá um passinho amanhã, semana que vem e olha para trás, já consegui, celebre isso. E aí aquilo vai tornando combustível para Exato. você continuar um pouquinho mais para frente, né? Temos já perguntas É, aqui? essa dica, por exemplo, de você falar, né, de dividir é muito real, assim. Todas as pessoas que têm conquistas de fato grandiosas, você percebe que ela tem um planejamento, ela divide em pequenas atividades, ela cria uma rotina que eu digo que é uma rotina essencialista, ou seja, voltada para aquilo que você quer, para aquilo que você gosta, e não uma rotina que alguém foi lá e disse que você tinha que fazer, e aí você começa a falar assim, eu odeio rotina, a rotina é uma porcaria, porque você está fazendo coisas que você não gosta, que não tem sentido nenhum para você. Agora, quando você abraça a rotina e fala, não, eu vou botar na minha rotina aquilo que faz sentido para mim, aquilo que são as minhas pequenas metas, que nem você disse. Eu vou botar ali atividade para eu chegar a perder 1 quilo em cada 2 semanas. Não quero saber se são 20 daqui 30 meses. E aí você começa a fazer, começa a avançar, aquilo ali, sinceramente, se torna uma ferramenta completa e você avança muito. Os resultados, que é o que você estava dizendo, começam a ficar visíveis. Porque eu acho que o que mais dá preguiça, o que mais faz a gente procrastinar, é a gente ver uma coisa muito grande e comparar com uma coisa ali que está fácil. Ou seja, poxa, eu tenho que desenvolver um projeto, ou tenho que perder 20 quilos. Aí você vê ali uma bolacha do lado. O que está mais fácil você fazer, né? Uhum. Então, exatamente. Aí você começa a desviar dos seus objetivos, porque você fica focado naquele negócio que é muito grandioso. Uhum. Sabrina, eu posso compartilhar uma última coisa? Não sei se você conhece essa tática também. Você já ouviu falar do guardião ou não? Não. O que, que De é ter assim? alguém que te ajuda ali, né? É isso? Exatamente, mas é mais ou menos isso, mas é assim, é você
pedir ajuda, fazer um acordo com a pessoa, explicar, por exemplo, ó, Sabrina, vamos supor que você vai ser minha guardiã, falar, ó, Sabrina, é o seguinte, eu preciso perder 20 quilos daqui 3 meses, tá? E eu pus aqui algumas metas, eu vou ter que perder 1 quilo a cada 2 semanas, enfim, você define uma coisa. Aí você fala assim, ó, vamos fazer um acordo, você vai me ajudar, me cobrar com relação a isso, e se eu não conseguir, eu vou te dar tal coisa, uma coisa que vai me deixar muito furioso, sei lá, vou te dar R$ 1.000 no final de 3 meses. Se eu não perder os 20 quilos, eu vou te dar R$ 1.000 para você gastar no que você quiser. Alguma coisa assim. E aí a gente combina. E se eu conseguir, nós vamos juntos, sei lá, viajar, gastar, enfim, fazer alguma coisa que vai nos dar prazer. E aí isso vai nos motivar, por exemplo, o dia que tiver frio e eu estiver na minha cama e falar assim, eu não vou na academia. Aí eu vou lembrar, putz, eu tenho que pagar R$ 1.000 para Sabrina, cara. Eu não quero. Isso aí é um gatilho que vai me motivar, entendeu? A me Muito mexer. bom, muito bom. Então, você pode fazer esses acordos com várias pessoas, dependendo, né, daquilo. Por exemplo, a gente está falando na academia, eu escolho você que malha todo dia, e que vai ficar na minha orelha falando, Jorge, você malhou hoje? E aí, como é que tá? Ó, eu vou gastar os R$ 1.000, hein? E tal. E aí você vai e começa a fazer isso, entendeu? Eu lembro de uma pessoa que me disse que chegou na academia e deixou lá um cheque, eu acho, de R$ 500. E falou assim, ó, se eu não frequentar aqui 3 vezes por semana, no final do mês você pode depositar esse cheque, que esse cheque é seu. E isso transformou a vida dela. De verdade. Nossa. Porque toda aí, vez que ela hábito. ela pensou assim, não vou na academia. Ela lembrava, ai meu Deus, o cheque de R$ 500, eles vão depositar. Meu, rapidinho ele levantava e ó, pra academia. E aí você pode usar essas táticas para tudo. Sei lá, um projeto. Quero começar a fazer meditação, que eu falo muito sobre meditação, né? E aí você combina com alguém. Ah, Sabrina, vamos fazer meditação? Então, assim, ó, todo dia você vai me dizer, se você fez, eu digo que eu fiz, a gente marca. Se na semana eu não conseguir, sei lá, tanto, a gente, sei lá, eu pago o almoço, pago um japonês para você. E vice-versa. Aí você começa, como é que fala? Juntar mais gente para te ajudar nisso. Sim, aquilo que a gente estava conversando, são estratégias, né? Para Exatamente. segurar a gente ali, ó, para aí, preguiça agora não, nega, você tem um compromisso aqui. Não dá para ter preguiça agora, né? Então, bem legal. Vou usar aqui em casa, meu marido, já estou pensando nas altas estratégias. O maridão tava aí, eu vi ele passando aqui, ó. É isso aí, ó. Tá, então, ó, isso aí que você acabou de falar é uma forma de motivação também. Você acabou de dizer, se comprometeu que vai utilizar isso. Então, assim, é uma forma de você se comprometer. Então, falar para as pessoas, chegar na família e falar, gente, é o seguinte, eu vou perder 20 quilos daqui 3 meses. E se vocês, sabe, me ajudem, eu preciso de ajuda, então, por favor, não me vem com bolinho, com churrasquinho, blá, 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 que, entendeu? E pedir ajuda realmente. Isso cria conectividade com as pessoas e eu acredito que é muito legal. Olha, tá falando que é uma cilada aqui, ó. O quê? O Cleverson falou, isso é uma cilada. Não. Que é uma cilada. Ó. Não, amor. Tô pensando em altas coisas. Não se preocupe. Depois a gente conta lá no Story. Vocês podem ir para lá depois que vai ter motivação. Ô, Sabrina, o que mais que você pode trazer aí de dica pra gente? Porque, ó, as dicas, o pessoal tá anotando essas dicas. No final a gente pode até fazer um resumão, mas, ó, tá valendo a pena, hein? Diz aí, ó, manda um joinha quem tá gostando das dicas. Se você tem alguma dica que a gente não falou também, coloca aí que a gente bate um papo também sobre ela. Vamos lá, Sabrina. Tem mais alguma coisa interessante aí ou não? Não, eu acho que assim, se a gente pular para procrastinação, a gente liga muitas coisas de preguiça também, né? Eu deixo de fazer porque eu tô com uma preguicinha e o que acontece? Eu procrastino, eu jogo para frente. Então, as duas coisas ligam bastante e às vezes uma dica aqui resolve outra coisa lá, né? Eu acho que é bem importante a gente pensar em questão de dicas, principalmente de procrastinação também. Por quê? Então, é a mesma coisa que a gente começou lá. Por que eu faço isso? Né? Por que eu estou tendo essa preguiça? Por que eu vou procrastinar? Será que eu vou deixar isso para depois porque eu tenho medo desse resultado não ser bacana? Será que eu vou deixar isso para depois porque tá muito difícil? Será que eu vou deixar para depois porque alguém pode me julgar pelas coisas que eu estou fazendo agora? Então, é importante, de novo, a autoanálise daquilo que a gente está fazendo
para poder conseguir avançar. Não adianta eu querer consertar uma preguiça, consertar uma procrastinação, sem eu entender por que eu estou fazendo isso, por que eu estou deixando de fazer isso, né? Então, as duas coisas, elas são bem aliadas ali e elas andam bem juntinhas. Pode Sim, falar. ó, a Margot ela tá escrevendo que ela, assim, ó, eu me cobro tanto que nem preciso de ninguém que eu faça. Ao contrário, sempre me falam para não me cobrar tanto. E aí eu quero falar uma coisa que é o seguinte: quando a gente está falando de procrastinação, por exemplo, uma das coisas que ajuda, né, a gente procrastinar mais é justamente isso que a Margot está falando, essa punição, esse fato da gente se cobrar demais. Então, quando a gente começa a se punir, por exemplo, já de uma coisa que nem está acontecendo, ou de um pequeno deslize, ou de uma coisa que não deu certo, a gente começa a se cobrar. E aí o que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro fala assim, poxa vida, eu já me puni, já me cobrei, eu nem vou fazer mais. E aí Exatamente. acaba procrastinando. A gente Fica entra num pior ciclo... ainda. Exatamente, a gente entra num ciclo vicioso. Então, Uhum. para você, Margot, eu vou te dar uma dica que é muito importante. Seja carinhosa contigo. Tenha paciência, sabe? Assim, nós somos seres humanos, nós vamos ter dias difíceis. Não é porque a gente não conseguiu um dia, 2 dias, 3 dias que a gente não pode tentar de novo. Uhum. Né? Eu falo bastante sobre isso. Inclusive, eu tenho uma frase que eu falo assim: força, porque recomeçar é mais digno do que desistir. Ou seja, não desista, recomece. Quantas vezes forem necessárias. Se uma estratégia, igual a Sabrina falou, não, vou bolar uma estratégia. Aí, bolei essa estratégia aqui e vou seguir ela. Passou uma semana, Errou. passou 2, passou 3, a estratégia não funcionou, por que eu vou desistir? Por que eu não vou refazer essa estratégia, analisar o que deu certo, analisar o que deu errado, ajustar, entendeu? Tá falando que, inclusive, sempre dá uma nova chance para ela. Então, você está no caminho certo, Margot. Se cobre, porque a gente tem que se cobrar, mas não em excesso. Tem dias que, meu, a única coisa que você vai precisar, não sei se passa isso com você, Sabrina, é, meu, descansar, cara. Dormir, procrastinar o Dá dia um tempo. inteiro, Dá um sabe? tempo. Fugir. Dá um tempo. Porque a gente vive muito disso, né? De assim, tem pessoas que são perfeccionistas, né, dona Sabrina? Eu já fui bastante. Então, assim, a gente sabe que a gente sempre quer mais, quer tudo bem feito. E a gente não tem esse cuidado, o autocuidado, né? De entender que a gente precisa, às vezes, de um calento, de uma pausa para respirar, para refletir. Então, eu acho que quando a gente começa a juntar o planejamento que a Sabrina falou, com coisas para nos motivar, a gente dividir, né, conquistar as pequenas coisas, comemorar, a gente começa a entender até que o descanso é É muito importante. importante. É importante. Exatamente. E o essencialismo fala muito disso, sobre a gente saber, né, o poder do sono, de dormir de verdade, de descansar, de saber a hora de parar. Então, assim, a gente tem que ter ideia que a nossa vida ele não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, tem que ter Sim. o planejamento que a Sabrina falou, tem que ter estratégia, porque, meu, sabe, é consistência. A Débora falou bastante disso no começo, quando ela entrou, que a gente tem que pensar na consistência. Um pouquinho de cada vez, mas sempre tem, sabe, um pouquinho melhor. Ó, tem dias que o corpo e a mente precisam, exatamente, Denise. Tem dias que não tem o que fazer. Você vai brigar contra o sono, com uma coisa que assim é físico, sabe? Tá difícil. Você cria estratégias. Tem dias que você vai Sim. vencer, mas tem dias que não, né? Claro. Que mais, Sabrina? Porque assim, procrastinar tá meio que no nosso DNA, né? Você tá ligado disso, né? Sim, com certeza. É mais Isso fácil, aí né? vem, ó, É o nosso lá. confortozinho. Ficar quietinho no nosso canto, naquilo que já tá tudo certo. Então a gente deixa para depois mesmo. Só que dá pra gente ser um bom procrastinador, né? Dá pra Exato. gente escolher naquilo que a gente procrastina. Então, eu acho que é dar uma analisada aí, né? Fala um pouco mais desse negócio aí, que a pessoa que entrou agora vai escutar você falando assim, ó, dá para ser um bom procrastinador, que o Claro. pessoal fala assim, não, beleza, me encontrei, essa é a live que eu precisava. Explica um pouco mais, que eu acho que tem Gente, estratégia sobre isso, não tem não? dá para ser procrastinador, tipo assim, top. Gente, a questão é, descubra a meta. Ponto, eu tenho uma meta. Eu vou procrastinar na minha meta? Não. Eu vou procrastinar em outra coisa, entendeu? Eu estou cansada hoje. Eu vou escolher procrastinar naquilo que vai ser evolução para mim, ou eu vou escolher procrastinar naquilo que tá tudo bem,
tá tudo bem eu deixar isso aqui. Tá tudo bem eu deixar de limpar a minha casa hoje para eu ler um livro que vai me fazer crescer na vida. Entendeu? Então, é escolher aquilo que eu vou deixar para trás hoje para ter um melhor resultado amanhã. Então, é procrastinar da maneira correta. Não tem problema. Entendeu? Não tem problema você se dar um tempinho. Se dê um tempinho nas coisas corretas. Não naquilo que vai te atrapalhar lá na frente. Entendeu? Eu acho que isso é ser um bom procrastinador. Entendeu? Eu lembro que teve uma pessoa que mandou uma pergunta, uma questão que falou assim, procrastinar é meu calcanhar de Aquiles. Até brinquei, esse Aquiles é fogo, né? Mas é justamente isso que eu acho que seria uma estratégia excelente, né? A gente tem que ter a clareza da meta, do objetivo, dos nossos planos e mudar, né, a procrastinação. Então eu vou procrastinar o Netflix, por exemplo, porque eu não quero mais saber daquela série, vou focar numa leitura, vou focar na academia. Então é trocar essas coisas, né? Tem uma dica que é legal também, gente, que é o seguinte, vamos supor que você ama séries do Netflix. Se você ficar lá, você maratona, né? É engraçado que eu não sabia, mas eu descobri que o Netflix, ele tem uma... Até o Netflix, se você passar lá, eu acho que mais de 10 horas ou 14 horas conectado, ele te avisa, ó, tá tudo bem? Você tá mais não sei quantas horas aqui. Você não acha melhor você dar uma volta e tudo mais? Olha, até o Netflix chega uma hora que fala assim, chega, né? Deu. Mas, enfim, o que eu queria dizer com relação ao Netflix? Por exemplo, vamos supor que eu adoro uma série e acesso essa série, tipo, você deixar eu fico lá um tempão. Mas eu já entendi que eu preciso fazer outras coisas, eu tenho um planejamento. Então, vamos supor que eu faça assim, ó. Então, tá. Se hoje eu me propus, sei lá, ler 15 minutos ou fazer 40 minutos de academia. Se eu conseguir fazer isso, que é uma coisa que eu tenho preguiça, eu vou lá e tenho direito a 20 minutos, sei lá, 30 minutos de Netflix. Sim. E aí você começar a fazer essa associação. A troca então, e assim, a recompensa também, né? Exatamente. Eu gosto de dormir, mas, poxa, eu preciso acordar cedo e tudo mais. Então tá, se eu acordar cedo, conseguir fazer a minha rotina matinal ali, beleza? Eu vou, sei lá, no fim de semana eu vou me dar mais umas 2 horinhas de sono. E aí você começa a criar uma motivação maior para aquilo que você já está acostumado. E a preguiça vai deixando de existir também, né? Eu acho isso bem bacana. É uma das estratégias que a gente pode dar como dica aí, que é bem legal também. Ou seja, você não vai deixar de fazer aquilo. Você só vai associar, por exemplo, então eu vou fazer uma coisa que eu tenho preguiça, que eu não gosto, mas que eu preciso. E se eu conseguir, eu vou me dar um bônus naquilo que eu já gosto de fazer. Enfim, sei lá, dormir, ficar com o pé para cima, tomar umas garrafas de vinho a mais, né? Aquelas coisas assim que a gente sabe que a galera gosta, né? Então, isso é uma estratégia legal. E não sei. Uma coisa que também é bacana a gente analisar, quando a gente fala assim, eu estou procrastinando porque está muito cansativo para mim. Tem muita coisa na minha vida, então eu não estou conseguindo fazer isso agora. É legal, né? Muita gente fala, cara, eu estou ocupada. Você está ocupado ou você está produtivo, né? Tem que perguntar o que está acontecendo, Eu acho que é interessante a gente definir, né? O que é importante pra gente. Porque a partir do momento que você quer alguma coisa, você tem que definir na sua vida quais são as coisas que vão andar ali junto. Então, não dá pra gente ter 10 prioridades na vida. As coisas não gritam tudo no mesmo volume na sua vida, entendeu? É a família, é o trabalho, ok, eu tenho essa nova meta. Tá, mas você vai trabalhar com ela ali no mesmo nível? Você vai conseguir colocar ela ali? Então, se você não consegue colocar ela ali, se ela não tem aquele grau de importância de todas as outras prioridades que você ainda tem na sua vida, você não vai andar para frente. Então, eu acho que você tem que ter um equilíbrio ali das coisas que são importantes para você e ver se realmente é importante para você levar aquela meta, levar aquela atividade para o patamar de que vai ser executado, porque é importante para mim. Sim, isso é legal você falar, sabe, assim, que eu falo bastante do essencialismo, que é uma ferramenta para mim que transformou a minha vida, né? Ele fala bastante sobre isso. A gente ter poucos projetos. Então, assim, e projetos que se conectem com o nosso propósito, com os nossos objetivos, com aquilo que a gente ama, enfim. Isso é muito importante, porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas vão se ocupando com um monte de coisa.
pai pede um negócio, mulher pede outro, amigo pede outro, e você vai botando aquilo, vai botando aquilo. Você nem sabe por que você está fazendo. E aí, quando você vê, você já ocupou, então você está assim, ó, no talo ali de coisas para fazer, e quando você vai ver, nada ali te representa, e aí você fala, poxa vida, né? Como é que eu vou fazer uma coisa para mim se, meu... E aí você começa, é preguiça daqui, é procrastinação dali, e assim vai, 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 e quando você vê, você não está avançando, né? Então, é focar a energia que é limitada, a gente sabe disso, a nossa energia no dia é limitada, então é focar essa energia em poucas coisas para a gente avançar. Se a gente espalha demais essa energia, Não primeiro vai que a gente não vê o avanço, exatamente, e a gente, sabe, acaba se frustrando e ficando mais cansado, e aí vem a punição que a Margot falou, enfim, aí a gente, quando vê, meu, passou os anos, passou-se a vida, e aí? A gente tem que se perguntar também, né, para o porquê das Porque coisas, que é o que você falou, né? Porque a motivação que está me fazendo seguir por isso. Porque sim. às vezes, gente, você está querendo fazer um negócio que, meu, porque alguém falou, então, assim, porque eu quero emagrecer porque o meu marido falou, né? Eu me sinto bem com esse peso, mas meu marido falou, minha mãe está dizendo que eu tô gorda. E aí, como é que você vai ter motivação para fazer uma coisa se não tem significado para você? Sim. Não é mesmo? E aí, a partir do momento que aquilo tornou importante, é para você, tá vindo dentro de você, é legal você ver onde que isso vai caber na minha vida. Se eu não organizar a minha vida, então eu acho que vamos lá de novo, vamos lá no planner, vamos lá na semana. Onde que eu vou enfiar isso aqui? Né? O que que eu vou tirar da minha vida para colocar esse novo planejamento, essa nova meta? Porque não vai dar para você fazer tudo aquilo que você faz. Então, organiza a vida, organiza a agenda. E eu gosto muito de ter, eu tenho uma estratégia que é, as coisas mais importantes, elas vão para o meu primeiro período da manhã. Porque, cara, de noite eu já tô bagaçada. Eu não consigo fazer nada de noite. Eu já tô cansada, estressada, não quero. Então, fazer uma coisa que vai exigir esforço, que eu não tô acostumada, ou que eu preciso da minha inteligência, ou que eu preciso de noite, não vai funcionar. Então, eu gosto de colocar essas novas metas, essas novas atividades cedo, porque eu acordo, aquilo que é prioridade na minha vida, Sim. aquilo que eu elegi como mais importante, eu já faço. E aí, o que acontece? Eu posso resolver todas as outras pendênciazinhas no resto do dia. Porque se eu deixar para o final do dia, isso daí, que é novidade, não vai ser feito. Vai ser deixado para depois. Isso é bem bacana você falar, Sabrina, porque assim, o período da manhã pode parecer que não, mas é o período que a maioria, 90 e poucos por cento das pessoas, tem mais energia, né? Tem mais disposição. E aí você tem que focar nas coisas mais importantes. Mas também não é botar 500 coisas importantes nas primeiras horas, né? É igual você falou anteriormente, né? Escolhe poucas coisas, vamos lá, 2, 3 no máximo para você começar, né? Ganhar musculatura e tudo mais, porque senão, meu, também vai chegar 10 horas da manhã, você já morreu. Já também. acabou, só de pessoa. pensar naquilo, né? Não é nem de fazer, é só de pensar realmente naquilo, né? E Já. aí eu queria falar algumas coisas, não sei se você concorda, porque tem dicas bestas, que assim, bestas que eu falo é porque todo mundo fala, mas ninguém, na verdade, utiliza de fato, né? Que é beber bastante água, dormir bem, ter uma alimentação saudável. Tudo isso já ajuda muito com relação à preguiça. Sim. Porque nós estamos falando de química, de biologia do seu organismo. De força, então, né? Para poder ter vontade de fazer aquilo. Eu preciso ter energia. Senão não então, se vai. você comer uma feijoada todo dia de manhã, sabe? Aquelas, assim, panturrar de coisas, de gordura, de açúcar, enfim, de um monte de outras coisas, você vai tornar uma coisa que já é difícil, que é se livrar da preguiça, cada vez mais difícil também, né? Sabe uma coisa que eu vi também que é muito bacana? Você falando assim do físico, né? A questão da respiração. Você respira e aí você vai com calma, você vai fazendo as coisas com mais calma, porque se você tá na agitação, você tá no fervo do dia, cara, você vai abrir o Instagram, você vai responder um e-mail, você vai falar com a cara no WhatsApp e você vai. E o que acontece? São distrações. E aí o que você faz? Você não faz nada. Você faz um monte de coisa, mas você não faz aquilo que você precisava fazer. Você deixa para depois. Ó, duas coisas que eu queria falar. A Elisa Fonseca tá falando aqui, ó. Pura verdade. O que é importante hoje, precisamos ter uma bússola. Eu não sei se ela já ouviu falando isso, mas eu falo muito sobre a bússola. O que é essa bússola?
Essa bússola é o conjunto de coisas que vai nos levar para o norte. Ou seja, é o nosso propósito, aquelas coisas que a gente gosta, os nossos sonhos. Então, a gente precisa ter aquilo para a gente ver se o que a gente está fazendo está casado com aquilo ou não, entendeu? Então, é muito legal o que ela falou. De verdade, a gente tem que ter um conjunto de coisas para poder nos guiar. E aí a Margot falou assim, dormir, o que, que é isso? Margot, se você já está realizando muita coisa que eu sei, porque ela me acompanha bastante, imagine se você estivesse dormindo melhor, né? Então, porque a gente, dormir, gente, é de verdade. Hoje, os magnatas, os bilionários, eles valorizam isso, porque eles entenderam, porque a ciência, né, explicou que dormir é fundamental para a criatividade, para descanso, para reenergização. Então, antigamente, as pessoas falavam, não, eu durmo 3 horas por noite e se gabavam. Era o ápice da society. Agora não, agora eles entendem que é dormir 8 horas. Se eu não consigo dormir 8 horas da noite, eu tenho eu durmo um pouquinho depois do almoço. Então, assim, para poder equilibrar realmente. E é extremamente fundamental. Eu já acordo com muita energia. É isso aí, Denise. Tem que acordar, porque senão, tá no caminho certo, né? Alguma outra coisa? Eu tenho uma dica assim, ó, com relação a gente, por exemplo, colocar alguma coisa nova na nossa vida, que às vezes a gente tem preguiça. Então, não sei se você sabe dessa, Sabrina, mas assim, ó, se você tem a sua rotina, alguma coisa que já é hábito seu, se a gente colocar uma coisa nova próximo do término desse hábito, e eu vou dar um exemplo, isso aí se torna mais fácil. Vou dizer, por exemplo, sei lá, eu tenho o hábito de acordar cedo. E aí, sei lá, todo dia, 6 horas da manhã, eu estou na mesa lendo. Vamos supor alguma outra coisa que é novo para mim, sei lá, uma atividade física, um alongamento, alguma coisa que é novo para mim. Se logo após esse hábito que já está enraizado, que eu já faço no automático, eu programo fazer essa coisa nova, as chances de eu conseguir é muito maiores. Entendi. Então, por exemplo, no seu dia, sabe, alguma coisa que você faz que, você já faz no automático. Sei lá. É acordar e fazer o café da manhã, automático. Então, vamos supor que você já faz o café da manhã automático. É a coisa que você pode estar tampada, que você sabe onde estão as coisas e tudo mais. E aí, sei lá, você quer aprender um novo idioma, ou você quer fazer um alongamento, igual eu falei. Se você associar esse hábito logo após você fazer o café, as chances de você conseguir fazer isso são muito maiores. Sim. Então, assim, aproximar as coisas novas das coisas que você já faz te garante um sucesso muito maior do que você simplesmente falar assim, vou fazer no meio da tarde e você não tem nada ali, sabe? Você vai procrastinar muito mais facilmente. Isso aí é muito legal. Bacana. Oi, Paty. Tamo aí, ó. Tamo junto. A galera tá bombando aqui. E fala mais alguma coisa aí, Sabrina, que você anotou. Outra coisa que fez é bastante bacana coisa aí. é a questão da gente pensar, rever. Então, o que eu passei de dor? Qual foi o meu sentimento da última vez que eu procrastinei isso? Então, eu disse que eu iria fazer, mas aí, naquela hora, eu não fiz. Depois eu fiquei, muito revoltada, fiquei chateada, eu devia ter feito, eu me cobrei de novo, foi difícil. Me xingou pra caramba, que eu sei que todo mundo faz isso, cara. Nossa, como eu me xingo. Então, tipo assim, é bacana na hora que você falar assim, eu não vou fazer isso agora não, porque eu tenho outra coisinha pra fazer aqui. Dá uma pensada, dá uma retomada. Putz, mas a última vez que eu não fui, deu uma doída. É melhor fazer, porque senão eu vou ter essa reação, isso não foi legal, pois não, sabe? Então, eu acho que é legal a gente retomar os sentimentos, aquilo que não era legal a gente retomar a dor. Mas nesse caso, a dor vai te fazer aquilo que você precisa fazer. Entendeu? É como se você lembrasse, né, de você, como você ficou quando você, sei lá, não conquistou alguma coisa que você tinha planejado. É mais ou menos isso, né? Sim. Nossa, então, trabalhar com o sentimento de dor, né? Eu acho que te impulsiona, né? De ver o erro que foi, poxa, agora eu não vou fazer de novo, não, porque não foi bacana da última vez. E é legal porque, assim, nosso cérebro, ele é poderoso demais, né? Então, assim, o cérebro não distingue, por exemplo, você está fazendo uma ação ou você está imaginando que você está fazendo aquilo. Então, eu tenho na minha mente, você falando isso, que se eu imaginar como eu fiquei, eu vou ter todas as sensações
daquele momento. Ou seja, se eu fiquei puto, eu vou ficar puto na hora. Se eu Uhum. xinguei, eu vou lembrar de como foi, da dor daquilo ali, Sim. entendeu? Então eu tenho certeza que essa dica é É porreta, como importante. diz, É. né? É, Tem gente que é muito é. intenso nas coisas, né? E quem é muito intenso é bacana, é uma dica muito, muito importante, né? E para você que quer aplicar essa dica da Sabrina, se você fechar os seus olhos e tentar imaginar a cena, eu tenho certeza que você vai sentir fisicamente aquilo que você sentiu e você vai avançar. Você não vai deixar Aham. de procrastinar, Não não. vai fazer, Exatamente. né? A Elisa tá falando aqui que ela acredita que o grande obstáculo da ansiedade é ter muita pressa para realizar alguma coisa, muita impaciência, né? Vamos de novo pensar naquela questão de pensar no macro, né? Para que eu vou Exato. pensar no macro? Para que eu preciso realizar isso agora? Vamos dar um passinho de cada vez. Eu não preciso ser 80. Eu posso ser 8, eu posso ser 30, eu posso ir avançando aos poucos e vendo resultados aos poucos, né, Jorge? Exatamente. E a ansiedade, gente, isso aí vocês têm que entender de uma vez por todas, assim, eu falo bastante. Porque, assim, ainda mais agora, nessa época de pandemia, as pessoas estão muito ansiosas, por quê? Porque elas se conectam com o futuro. E o que é se conectar com o futuro? É ficar imaginando como é que vai ser aquilo, entendeu? E você se desconecta do presente, você fica imaginando, como é que vai ser com a pandemia? Quando que vai vir a vacina? E fica num negócio que você não tem a resposta. Sim. Entendeu? E aí aquilo ali vai te gerar ansiedade. Ou seja, tô pensando nos 20 quilos. Daqui 3 meses eu quero estar sem 20 quilos. E aí você fica pensando naquilo. Mas, meu, tem muita coisa para percorrer. Pensa assim, né? E aí eu volto àquela parábola, a Verusca tá aí, eu falei para ela esses dias, que ela é minha mentorada, sobre o carro. Meu, você ligou o carro, farol à noite, você consegue ver o quê? Os 20 metros. Então pense nisso. Se você ficar imaginando, como é que vai ser aquilo lá na frente, ou como é que vai ser quando eu chegar lá, você só tem que se conectar no futuro para fazer o planejamento que a Sabrina falou. Ou seja, eu quero perder 20 quilos. Tá. Para Como? perder 20 quilos, o que eu preciso fazer? Quais são os pequenos passos que eu preciso fazer, que eu vou colocar na minha rotina, para que daqui a um tempo, se eu seguir a minha rotina e focar nela e não lá no futuro, eu vou conseguir chegar. Uhum. É isso que a gente tem que fazer para tudo. Então, se eu quero, sei lá, vamos supor que eu quero ter um filho, mas eu não tenho dinheiro, enfim. O que eu preciso? Quais são os passos que eu preciso para que daqui a um ano eu tenha um filho de uma forma tranquila? Aí você vai começar a listar, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso economizar, eu preciso ver quanto que custa não sei o quê, o enxoval, blá, blá. Porque assim, a gente às vezes fala assim, Sabrina, eu quero ir para o Japão. Aí a Sabrina pergunta, tá, mas quanto que é ir para o Japão? Eu nem sei quanto que é a passagem, já estou lá pensando, eu quero ir para o Japão e blá, 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 blá. Sabe? E você começa a ficar ansioso. Ai, meu Deus, Uhum. tá passando o tempo e eu não vou para o Japão. Meu, você não foi nem ver quanto que custa, como é que é, você tem que tirar visto, você não tem. Então, são uma lista de pequenas coisas, que é o que a Sabrina falou, de dividir. Então, tem uma lista de pequenas coisas. Gente, vai. O que eu consigo fazer hoje para diminuir essa lista? Sim. Vai lá e põe no seu planejamento. O que eu Uhum. quero priorizar? É a minha viagem? É o meu filho? É os 20 quilos? Eu quero priorizar tudo? A Não palavra dá. já diz, né, Sabrina? Não dá. Aquela Jorge, hora eu nem quis falar da priorização, porque se você olhar no dicionário o que é prioridade, você já vai cair a ficha. né, uma coisa que você falou, falou e eu lembrei, a questão da pandemia, né? Ai, eu não sei se foi uma pergunta mais ou menos assim que surgiu no seu story. Como que não procrastina na pandemia? Aí Exatamente. eu penso assim, para que procrastinar na pandemia? Tudo bem que você não vai conseguir fazer da mesma forma que você estava fazendo antes, mas você precisa parar, você precisa deixar todos os seus projetos parados porque está na pandemia? Não. Exato. Você pode contornar aquilo ali, pode criar estratégias para continuar avançando, porque você não precisa ser 80, você pode ser 30. E você Exato. pode continuar. Você não precisa procrastinar para depois da vacina, para depois daqui a um ano. Não tem jeito. A gente tem que procurar estratégia, a gente tem que resolver os problemas que a gente tem na vida. Não é parando e esperando as coisas acontecerem, principalmente coisas externas que não dependem da gente. A gente tem que Exato. equilibrar e encontrar respostas.
E ser como a Débora falou no início, né? Ser consistente. Então, assim, às vezes, por exemplo, eu planejei fazer milhões de coisas em 2020, mas a pandemia me impediu de fazer algumas. Aí tem gente que fala assim, o ano sumiu, perdeu o ano, não vou fazer mais nada. Né? E não é. Então, vê o que dá para fazer, se planeja, replaneja, muda, ajusta aqui, sabe? Eu Não falei é na última procrastinar. eu falei na última live, eu tinha programado me mudar para Bauru agora, no meio do ano. Não mudou, eu larguei tudo? Não, estou fazendo um monte de outras coisas, vou me mudar o meu planejamento para o final do ano. Quer dizer que eu vou largar esse minha meta? Não. Sabrina, temos 5 minutos de live, então eu não sei se a gente faz uma recapitulação, se a gente vê se alguém tem uma pergunta e a gente tenta responder aqui. Ó, a Denise está falando, fiquei mais produtiva na pandemia. Tá vendo? Exato. Você Então, tem assim, tempo de olhar para outras coisas, né? exatamente. Tem gente que é expert em criar desculpas, né? Então, eu É bom falo em tudo, bastante. mas mais nada, é bom em mais A nada. gente, a gente tem que ser mais forte que a nossa melhor desculpa. É isso. Uhum. Mudanças de plano também fazem parte da caminhada. Exatamente, Margot. Exatamente. Foi o que a gente falou naquele momento lá, que a Sabrina disse. Então, assim, você faz um planejamento. Você não sabe se vai dar certo, você vai tentar. Se por algum motivo não deu certo, precisa ajustar, qual o problema? Ajusta E continua, manda e ver. continua. Exatamente. Não vamos Manda sentar, não ver. parar esperando a pandemia, não, gente. Exatamente. Olha, é só a gente ver quantas pessoas estão ganhando dinheiro na pandemia, quantas pessoas estão aproveitando mais seus familiares na pandemia. Enfim, gente, é aquilo tudo que a gente fala bastante. Eu sei que a Sabrina também fala, porque eu acompanho ela. Então, assim, é tudo questão de foco, é tudo questão da gente ter os objetivos, os motivos, entender os porquês. Passou rápido, Elisa, tá vendo? E a Sabrina morrendo de medo, achando que ia morrer, que não sei o quê. Olha que delícia que foi essa Achei mesmo, live. morri. Tá vendo? Olha que delícia que foi essa live. E assim, gente, ó, de novo, eu peço para vocês, quem puder acompanhar a Sabrina, vocês vão se divertir muito com os stories dela, são impagáveis. Quem quiser me acompanhar também, se ficou alguma dúvida, se vocês querem algumas dicas, pelo menos, eu sei que eu respondo bastante gente, a Sabrina também responde, que eu vejo ela lá postando. Então, se ficou alguma dúvida, se você quer uma dica mais assim detalhada, quer entender um pouquinho mais de como fazer isso para se livrar da preguiça, para evitar a procrastinação, se você quer um help, se você precisa entender um pouco mais sobre o Chama nós. guardião que eu falei, se você quiser aproveitar a dica da Sabrina e lá correr lá na bio dela e pegar o planner que eu vi lá, que é bem bacana também, e começar a utilizar. Gente, é assim, temos que ter tempo para planejar. Então pega assim o fim de semana, o sábado, o domingo, sei lá, planeja ali 40 minutos, 30 minutos, começa a planejar a sua semana, faça igual a Sabrina falou, pegue as coisas mais importantes, 2 ou 3, põe lá no comecinho do seu dia. Usa o placar da disciplina, que a gente falou também, e que no planner da Sabrina tem lá umas bolinhas lá para você marcar Praticar. também. Arrume parceiros para seguir a jornada com você, gente. É muito mais gostoso a gente seguir junto do que sozinho. Ó, 1 minuto e pouco. Vamos falando aqui, a hora que acabar. Sabrina, eu vou agradecer de verdade a sua Obrigada, participação É um novamente, por prazer. ter aceitado esse susto que eu te dei aí de participar da live. Tá? Eu vou deixar o espaço para você falar aí, que o pessoal já me conhece. Sigam a Sabrina, me sigam. Se quiserem mais informações da mentoria, podem entrar lá. Sabrina, você tem 1 minuto e meio aí para falar o que você Meu quiser. Deus, 1 minuto e meio para a pessoa que estava morrendo antes é muita coisa, Jorge. Você precisa deixar 30 segundos. Gente, é isso. Eu sou muito da inspiração, sabe? Eu não faço o negócio para te matar, não. Então, vai lá no Insta. É tudo muito leve, sabe? Galera, ó, vamos fazer isso aqui, vamos organizar desse jeito. Então, eu tenho meu jeitinho de ir com as coisas. Tem o planner mesmo no link da bio. Tem também um e-book lá disponível para você aprender a É ter verdade. disciplina, para poder aprender a ter organização. Então, tem um e-book que te ajuda. Obrigado, Eu vou Elisa. muito na linha de emagrecimento, de exercício físico, como é que a gente faz para ter essa disciplina, organização. Então, tem tudo isso lá e eu tenho muito meu exemplo. A gente tenta muito dar bons exemplos e Exato. dizer coisas boas e querer autoestima, bem-estar. Então, tá tudo lá no Insta, é só acompanhar. E, gente, essa mulher é igual eu, ó. Tem 2 filhotes aí, lindos por sinal. Tem. Então, assim, segue ela, que ela põe bastante a rotina dela. A gente Eu aprende piro. demais. Ela tá de casa nova aí, ó.
né? Tem decoração nova, pô, adoro postar decoração, então vai ter decoração nova mais pra frente. Então, é isso, é Instagram de mulherzinha, de menininha. E pra gente desenvolver e ser organizada e ainda ser bonita e ser mais feliz. É isso aí. Gente, tá acabando. Um beijão. Vou tentar Beijo, tirar uma foto prazer, aqui Jorge. nossa antes de Tchau, fechar. tchau.